Oi pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. O que é melhor no jogo entre Bahia e Atlético Nacional de Medellín? Dois candidatos à classificação no grupo do Inter, né? A próxima fase da Libertadores da América. Por falar em Libertadores, tem brasileiro que tá bem atrapalhado na competição. O Inter tá numa situação tão ruim assim? Eu quero falar sobre isso, projetar mudanças já para o jogo contra o Juventude, também pensando no duelo contra o Maracanã na terça-feira pela Copa do Brasil. E vou falar sobre Ricardo Matias, uma informação que recebi sobre este jogador. É tudo a partir de agora, neste conteúdo que tem a força de Mesturini e Bonato Empreendimentos. Olha aqui, ó, olha só, casas de alto padrão. Você comprou um lote, comprou um terreno e precisa agora construir, mas não sabe por onde começar. Eu visitei uma das obras da Mesturini e Bonato, essa aqui no Litoral Norte, um condomínio. Cara, é alto padrão, tá? Acabamento qualificado, materiais de padrão elevadíssimo que você pode conhecer e eu vou junto, tá? Se você quer construir em Porto Alegre, Caxias do Sul, Serra Gaúcha, enfim, na região da Serra, região da aqui metropolitana e litoral, marque uma reunião com a Mesturini e Bonato. O WhatsApp está aqui embaixo, no link no primeiro comentário fixado. Agenda a reunião, eu vou junto, para a gente conversar com os proprietários, com a equipe de obras lá da Mesturini e Bonato Empreendimentos, que tem sede aqui em Porto Alegre. Tem um showroom muito legal lá, que você vai conhecer e tem todos os materiais que vão estar na sua obra, na construção da casa dos teus sonhos. Então, agende uma reunião, eu vou junto para tomar um café, para a gente conversar sobre o Inter e sobre empreendimentos, sobre casas, a sua casa. Mesturini e Bonato na parceria aqui com o canal do Vaguinha. Gente, hoje tem um jogo extremamente importante, que é do grupo F da Libertadores da América, por isso que eu já tô aqui com o meu bonezinho da KTO, porque eu vou fazer uma fezinha aqui e na minha opinião, o melhor resultado aqui entre Bahia e Atlético Nacional é um empatezinho em 0-0, que eu acho que é o resultado que vai acontecer, tá? O jogo é 9 horas da noite, Bahia e Atlético Nacional. Por que o empate é bom aqui? Porque o Bahia vai a 5, correto? O Atlético Nacional vai a 4 e o Nacional do Uruguai fica lá atrás com um pontinho. Depois tem um enfrentamento entre Inter e Atlético Nacional, que o empate pode ser sim considerado um bom resultado. O Inter vai ao Uruguai para enfrentar o Nacional e pode ganhar, por que não? E decide tudo na última rodada contra o Bahia, com possibilidade até de ser o primeiro colocado. Se não acontecer o empate, o que é melhor? A vitória de quem? Eu acho que seria melhor a vitória do Bahia. Por quê? Porque o Bahia vai passar o Inter, vai a 7, mas o Atlético Nacional fica com 3, certo? Depois o Inter tem a possibilidade na última rodada de enfrentar o Bahia jogando no estádio Beira-Rio. E eu vejo como maior possibilidade o Inter ganhar do Bahia no Beira-Rio do que ganhar do Atlético Nacional de Medellín lá na Colômbia, tá? É um jogo, é um grupo muito duro, é um grupo muito complicado, muito difícil. A gente precisa ficar atento porque todos nós queremos a classificação para a próxima fase da competição. Tá legal? Ainda falando sobre Libertadores da América, os brasileiros, aliás, 2 brasileiros candidatos ao título estão bem atrapalhados. Esse recado é para Mais Ágil, antecipe o seu fundo de garantia com a Mais Ágil. Você consegue antecipar o saque, se você tem dinheiro lá na conta, né, no fundo de garantia, você consegue antecipar. Só que você tem que fazer isso com uma empresa séria, uma empresa que vai colocar no mesmo dia, a equipe ampliou lá, tem um escritório muito bacana que trabalha para isso. No mesmo dia você consegue a antecipação do fundo de garantia. Faça isso com a equipe da Mais Ágil. Eu vi ontem todo o jogo do Botafogo contra o Estudiantes. Botafogo não tá legal. O Botafogo não consegue criar, não consegue resolver problemas. Foi dominado, amplamente dominado pelo Estudiantes, que é verdade fez um gol com o Carrillo centroavante, numa falha, num frango do goleiro John.
Mas o que isso representa? Representa que em 3 jogos o Botafogo somou apenas 3 pontos. A Universidade de Chile tem 7, o Estudiantes tem 6 e o Botafogo tem apenas 3 pontos. Próxima rodada é Carabobo da Venezuela e Botafogo. Botafogo já está na obrigada de vencer. E o Flamengo, em 3 jogos, tem 4 pontos somados. O Flamengo tem 4 pontos, que é a mesma pontuação do Central Córdoba, que joga hoje contra o Deportivo Táchira. Se o Central Córdoba ganhar, vai a 7. O jogo é na Argentina. E aí, meu amigo, a vida do Flamengo também vai ficar competitiva, porque na quarta da outra semana, ou melhor, no dia 7 de maio, o Flamengo vai jogar contra o Central Córdoba, fora de casa. Então, esses 2 brasileiros estão bem atrapalhados na competição. Mas o que interessa é o Inter. E a projeção do Inter já para o jogo do final de semana contra o Juventude sábado pelo Campeonato Brasileiro. Eu falo de Inter para Baterias Duran, a bateria que dura de verdade. Você tem várias lojas, 2 em Porto Alegre, 1 em Alvorada, 2 no litoral norte, né, Capão e Tramandaí, para você ser muito bem atendido para cuidar da bateria do teu carro, da troca de óleo, da troca de pneus, enfim, de revisão de itens extremamente importantes do teu carro. A especialidade da loja do Jardim Itu é a troca de óleos. Então, você precisa conhecer essa loja se você tem aí alguma dúvida de como está o óleo do teu carro. Baterias Duran, a bateria que dura de verdade. Contra o Juventude, eu não acredito em preservação. Contra o Juventude, eu acredito em mudanças na equipe. Gabriel Carvalho a gente viu que não funcionou. Tendência forte de que o Tabata comece o jogo, tá? No meio, ontem eu questionei a situação envolvendo o Thiago Maia. E pode ser que o Bruno Henrique saia do time, mas ainda não para o Thiago Maia ser titular. A sexta-feira será determinante para... O treino desta quinta já é um treino importante, mas o treino da sexta vai definir quem será o substituto de Bruno Henrique na equipe titular do Internacional, se assim o Roger entender que o Bruno Henrique tem que sair da equipe. Mas são mudanças que o Roger está pensando, projetando o duelo contra o Juventude. E ele está pensando, na verdade, num combo, né? Juventude e terça-feira já tem o Maracanã pela Copa do Brasil. Eu acho que o Inter vai um pouco mais forte contra o Juventude, sem preservações. Tem que ver a questão física do Fernando, a questão clínica do Vitão, que sentiu na batida entre os dois, né? Fernando e Vitão, sentiu o joelho. Mas pode acontecer preservação no jogo contra o Juventude. No jogo contra o Maracanã na terça-feira. No jogo contra o Juventude, acredito em mudanças pensando em uma estratégia para ganhar o jogo, para voltar a vencer e acabar com esse zum. Ah, não ganha 4 jogos, tá? Acabou o gás do Roger, que é uma grande bobagem. O Inter tem apenas uma derrota na competição e fez enfrentamentos duríssimos. Agora, claro, precisamos voltar a vencer. Para fechar, gente, Ricardo Matias. Tá? Eu tô trazendo essa informação sobre o Matias porque eu defendi que pelo menos no banco de reservas agora, no jogo já contra o Nacional de Montevidéu, ele deveria estar no banco e não estava. Aliás, ele desapareceu, assim como outros jovens, tá? Outros jovens que perderam espaço porque os reforços chegaram. Mas o Ricardo Matias perdeu espaço, por exemplo, para o Luca. O que está acontecendo com esse jogador? Extremamente valorizado, contrato renovado, jogador que brilhou na seleção brasileira sub-20, sub-17, depois sub-20. O Ricardo Matias se deslumbrou. Essa é uma informação que eu recebi, tá, gente? De pessoas que trabalham na base. O Ricardo Matias se deslumbrou, o Ricardo Matias perdeu o trilho, saiu um pouquinho fora. Não que ele tenha cometido algo muito grave, mas algumas coisas extracampo, essa é a avaliação de quem me passou a informação, estão tirando ele do caminho. Ele perdeu qualidade no treinamento entre os profissionais, foi para o sub-20, não está jogando bem no sub-20 e obviamente que essas informações chegam para o Roger e o Roger, bom, se ele não está jogando bem no sub-20, o que eu quero com ele aqui no profissional? Então é bom correr atrás desse tipo de informação, porque senão a gente fica cobrando,
né? Porque o Borré não faz gol, o Valência não faz gol. Cadê o jovem da base aqui que é artilheiro? Por que não bota ele? Tá aí a explicação. Se a gente aprofundar um pouco na pesquisa, é isso que a gente encontra, tá? E foi essa informação de uma fonte extremamente importante, relevante, que eu trago para vocês aqui. Que ele não é nada muito grave, não cometeu assim um ato de muita gravidade, mas as escolhas que ele está fazendo não estão ajudando ele dentro de campo. E aí não tem punição nenhuma para ele. Ele só não está sendo chamado para servir o profissional. Abraço, obrigado pelo carinho, até a próxima. Tchau, tchau.